Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis 1. Vamos fazer a leitura a partir do verso 26, Gênesis 1. Iremos ler do 26 ao 28. Se você encontrou, te convido a acompanhar comigo. Diz assim, Santa Palavra de Deus. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Hoje nós iremos dar início com grande alegria e um prazer para nós, como Igreja Batista Espaço Vida. Nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Vamos dar uma pequena pausa em Mateus. Peço que você não esqueça aquilo que você viu em Mateus. Guarde a perspectiva do reino e como a conduta é essencial para que os cidadãos devam viver o reino de Deus. Guarde todas as informações, não se esqueça. Logo voltaremos para a narrativa do rei. Mas vamos dar uma pequena pausa, talvez uns 6 domingos, se eu não me engano. E vamos tratar de um assunto extremamente urgente para os nossos dias, a respeito de família e qual é o seu propósito aqui nesta terra. Se os irmãos bem sabem, nós vivemos em uma geração que cresceu, principalmente esses mais novos, que cresceram na ausência de restrições. Parece haver uma certa liberdade, que tudo pode, uma falta de autoridade, já não há autoridade por muitos, e eles vivem assim, sem rumo e sem direção. E isso é o resultado de uma vida onde Deus foi excluído. Deus não faz parte da vida de muitos que vivem assim, sem rumo e sem direção. E com isso, meus irmãos, o resultado é uma vida sem significado. E se eu vivo assim, desse jeito, sem rumo, sem direção, sem significado, para muitos significa que tudo é uma questão de sobrevivência. Eu vou vivendo um dia após o outro, de que adianta a minha vida, eu vou viver, amanhã eu vou morrer, parece não haver sentido no fim, não faz diferença para mim. E assim muitos vão levando a vida. E infelizmente, com muita dor, falo isso, muitos cristãos também têm pensado dessa maneira. Vivem sem rumo, sem direção, dando voltas e voltas, e quando chega a metade da sua vida, já ali nos 40 anos, eles param e perguntam: mas o que foi que eu fiz da minha vida? Parece que eu não fiz nada. Por que será que eu estou aqui? Parece estarem sem propósito. Será que faz alguma diferença se eu morrer ou se eu viver? No meio do cristianismo, existem sim diálogos como esse, infelizmente. Será se vai fazer alguma diferença depois que eu partir? E assim eles vão falando. E, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas elas terminam a vida dessa maneira. Elas conquistam altos patamares, casa, dinheiro, profissão, bens sociais, relacionamentos. Elas conquistam mais alto que elas podem, mas quando chegam no fim da vida, elas percebem que não alcançaram nada. E eu gosto muito de uma pergunta que os cristãos do passado, talvez ali por volta do século XIX, XVIII, não sei ao certo, eles formularam uns estudos. Esses estudos nós chamamos de catecismo. O que é isso? É pergunta e resposta com reflexões bíblicas. Era muito usado pelos crentes, isso não é coisa de católico, como muitos acham, mas o catecismo é algo protestante. E não é por acaso
que a primeira pergunta, então era uma série de estudos com pergunta e resposta, pergunta e resposta. Isso era usado para doutrinar e ensinar as crianças. E quando nós começamos a olhar esses documentos antigos, é interessante que a maioria deles, e boa parte, né, pelo menos os mais conhecidos, eles começavam basicamente da mesma maneira. A primeira pergunta, e eu friso novamente, não é por acaso, a primeira pergunta é a seguinte, e isso não é uma coincidência: qual é o fim principal do homem? Pelo menos uns 3 a 4 catecismos eles começam dessa maneira. Não é à toa que os cristãos do passado, eles indagavam nisso. Qual é o sentido, qual é o fim nosso aqui nessa terra? Qual é o fim principal do ser humano? E a resposta é a seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O alvo final do ser humano é glorificar a Deus e sentir prazer e contentamento, desfrutando dele para todo o sempre. Uma segunda pergunta, talvez agora nos nossos dias: como é que eu posso fazer isso na prática? Como é possível eu glorificar a Deus e ter contentamento nele para sempre? É possível atingir esse fim em nossos dias? Nessa nova série de mensagens que nós vamos começar a partir de hoje, nós vamos ver que nós como igreja precisamos voltar para essas perguntas, entender qual é o nosso propósito como família, por exemplo. Qual é o propósito de ser pai? Qual é o papel da mãe? Qual a importância de criar os filhos? E para isso, meus irmãos, para responder essas perguntas, precisamos voltar ao plano original de Deus. É hora de voltar às antigas bases, é hora de voltar primeiramente para Gênesis e ver qual era o propósito final para a família. O nosso propósito é estudar o plano original de Deus para a família, olhar para uma perspectiva bíblica de qual é o propósito da família. E só então nós vamos olhar para o que está errado em nossos dias. Certo autor escreveu o seguinte sobre isso: quando Deus é tirado da posição de iniciador da instituição do casamento e da família, ele perde o seu significado. Quando Deus é arrancado do centro da família, o casamento e a família perdem todo o seu significado. A única maneira de avançar é retornar às Escrituras. Precisamos colocar de volta Deus no centro dos nossos lares. Para começar então, isso como introdução, nós lemos aqui o texto de Gênesis, do capítulo 1, nos versos 26 ao 28. Vamos entender primeiramente o contexto. Como sempre, nós gostamos de explicar aos irmãos aonde essa passagem está contida. Ela não está solta, Moisés não escreveu aqui por acaso, mas ela tem todo um pano de fundo, há algo por trás dela, no qual ela foi escrita. Se você lembra da história, Deus libertou seu povo com grande poder, com braço forte, por meio de sinais e maravilhas, usando Moisés como grande ferramenta e libertador do povo. Agora o povo de Israel está no deserto, eles estão rumo à terra prometida, acabaram de sair do Egito, e agora Moisés entende, por meio do Espírito, que é hora de Israel entender as suas raízes, da onde eles vieram. Eles precisam lembrar que Abraão um dia foi chamado por Deus para ser uma bênção sobre todas as famílias da terra. Lembra? Eles passaram 400 anos ali no Egito, muitos esqueceram do seu Deus e das suas origens. É hora de reaviver essa esperança, reconhecer novamente o seu Deus. Então Moisés começa a escrever ali para relembrar o povo que está agora rumo à terra prometida. Eles precisam lembrar de Abraão, que foi escolhido. Eles precisam entender que eles, o povo de Israel, são uma nação santa, um reino de sacerdote. Você vai ver isso lá em Êxodo 19, capítulo 6. Esse era o propósito, eles eram para ser uma nação santa. O povo precisa lembrar de onde veio e por que eles estão ali. Então Moisés começa agora a formular uma breve história. Quando eu digo breve, eu tenho muito cuidado com isso, porque é arriscado dizer isso, mas Gênesis é uma breve história da origem. O livro de Gênesis não tem todas as informações no sentido de detalhado. O livro de Gênesis não é um livro científico, onde você vai ver ponto por ponto sobre a origem da terra. Mas aquilo que está aqui é o suficiente
e é todo necessário para a nossa fé. Então Moisés escreve uma breve história, está aqui, Gênesis. Essa breve história, podemos dizer assim, é para que Israel pudesse lembrar das suas raízes, de onde eles vieram, qual é o seu papel sobre os outros povos. Como eu falei no início, agora eles são um povo livre, precisam lembrar de onde eles vieram, qual é o motivo de o mundo estar assim em pecado e caído, e tanta crise no qual eles estão vivendo. Portanto, meus irmãos, Gênesis 1, 2 e 3 é para deixar bem claro para o povo de Israel que a criação e todo o início tinha um foco específico, a glória de Deus. Israel está no Egito, o povo está saiu do Egito, precisa lembrar disso, que Gênesis 1, 2 e 3, a sua origem de tudo, tem como base a glória de Deus. Agora nós podemos transportar isso para os nossos dias. E a igreja? Eu entendo que é extremamente importante a igreja voltar a lembrar dessas coisas, entender qual é o propósito do homem, qual é o propósito do casamento, para que serve a minha família. Você como mãe, qual é o seu propósito aqui nessa terra? A igreja de nossos dias precisa voltar para uma perspectiva bíblica e entender que o casamento ele tem a sua origem, o casamento tem uma base e um ponto de partida. Você sabe qual é a origem do casamento? Qual é a base do casamento? Qual é o ponto de partida? Nessa noite eu gostaria de ver com vocês 3 pontos sobre isso, sobre o propósito da família. Qual é o propósito da família? Vamos dividir isso em 3 partes para responder essa pergunta. Qual é o propósito da família? Primeiro, refletir a imagem de Deus. Segundo, reproduzir essa imagem de Deus. E em terceiro lugar, representar a imagem de Deus. Deixe-me repetir novamente para você gravar aí no seu coração e na mente. O propósito da família, conforme Gênesis podemos extrair, são 3 pontos: refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Vamos começar então a refletir a imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27, não vamos ler mais uma vez. Olhe com muita atenção para o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Até aqui por enquanto. Quando você lê essas linhas aí em Gênesis, podemos ver que aqui há uma verdade muito importante. Ou seja, a verdade mais importante que eu e você podemos ter como família. Aqui vemos que o homem, ele é e foi criado à imagem de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa essa ideia de imagem e semelhança. Mas por enquanto, a primeira coisa que você precisa saber é que a única glória que o homem tem é que ele reflete a glória de Deus. Eu não tenho glória em mim mesmo. Assim como a lua não tem brilho em si mesmo, ela precisa se voltar para o sol para refletir o brilho do sol. Assim é o homem. O homem não tem glória em si mesmo. A única glória que pertence a ele é o fato de ele refletir a glória de Deus. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que há por parte do homem uma tentativa de mostrar a sua grandeza. Precisamos admitir isso. O homem gosta de demonstrar a sua grandeza, a sua vaidade, a sua independência. Porém, toda vez que o homem faz isso, ele expande a sua grandeza, ele está anulando o seu significado. Como eu falei, ele não tem glória em si mesmo. Seu único propósito é refletir a glória do seu Criador. Aqui em Gênesis capítulo 1, nos primeiros versículos aqui já, os primeiros 26 versículos, podemos ver, logo de imediato, aonde o universo estava centrado. Se você observar, Deus começa a criar todas as coisas e elas giram em torno da palavra poderosa de Deus que está criando.
Nós chamamos isso de perspectiva teocêntrica. Deus no centro. Deus está no centro de toda a criação e não o homem. Deus está no centro de toda a criação e não o ser humano. Chamamos isso de teocêntrico, Deus no centro. Isso é muito importante, meus irmãos. Aqui você já pode perceber que isso quebra muita coisa que as pessoas pensam a respeito de família. A criação é Deus no centro. E a família? Deus no centro. Se nós fizéssemos uma pesquisa e começasse a perguntar às pessoas, por que você quer casar? Eu quero ser feliz, irmão. Eu estou tão sozinho. Isso é válido. Sim, o homem não foi criado para ficar só. Correto? A mulher não foi criada para ficar sozinha. Outros dizem, irmão, eu estou cansado de viver só, eu quero ter alguém mais realizado. Outros podem dizer, eu quero ter alguém para me deixar uma herança quando eu falecer. E assim há muitos motivos que as pessoas falam a respeito de por que elas querem constituir uma família. Mas aqui, nesse texto, quando nós começamos a ler, podemos ver que desde o início, o privilégio e a responsabilidade da família é refletir a glória de Deus, em comunhão com Ele. O homem e a mulher, quando foram criados, deveriam ter manifestado e refletido essa glória de Deus. A nossa família deve fazer isso, refletir a glória de Deus. A sua família, meus irmãos, precisa ter Deus no centro. Deus deve estar no centro do seu lar, no centro da sua casa. A gente precisa parar com os conceitos diabólicos que estão sendo ensinados por aí a respeito de casamento e família. Irmão, casar não é para sempre não, você pode separar e assim por diante. Você sabe o que estão ensinando por aí. Precisamos encerrar com isso. Nós como igreja precisamos entender o papel nosso como família. O nosso papel como família é ter Deus no centro do lar. Um detalhe interessante aqui que eu quero que você veja, observe o verso 26, tem uma coisa aí que nos chama muita atenção. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você observou bem aí, esse texto ele está na primeira pessoa do plural. Eu vou fazer o homem. Não é assim que Deus fala. Façamos. Não é mera curiosidade o fato de Deus dizer, façamos o homem. Vocês sabiam que essa aqui é a única ocasião no qual Deus se dirige a si mesmo no plural? Na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem. Isso é bem interessante. Vemos aqui que o ser humano ele foi criado para refletir esse ser divino, a beleza do ser de Deus que está em mais de uma pessoa. Ainda que no Velho Testamento você não consiga identificar isso, mas à medida que você vai lendo a sua Bíblia e chega no Novo Testamento, a revelação se expande, você vê que Deus está em Pai, Filho e Espírito. E esse Deus, Pai, Filho e Espírito, cria o homem conforme a sua imagem. Esse homem devia viver assim, em eterna comunhão com Ele, assim como ao Pai, o Filho e o Espírito vivendo em eterna comunhão, eles deveriam também refletir essa imagem. O seu casamento, você marido e você esposa, deve refletir essa comunhão do Deus Trino. Aqui algumas lições práticas para a gente aqui, meus irmãos. Primeira delas, se você observou aí, cada homem, cada mulher foi criado de uma maneira única e adequada para cumprir esse papel. Nós fomos criados de tal maneira que podemos cumprir esse papel, pelo menos em Cristo agora isso é possível, sabemos que pós-queda é impossível. O homem foi criado desta maneira adequada para cumprir o seu papel, que é refletir a glória de Deus. Pergunta, você pai, tem feito isso? Será que na sua casa você como pai tem refletido a glória de Deus no seu lar? Será que meus filhos conseguem ver isso em mim? Isso é um desafio. Será que quando o filho olha para o pai, ele consegue enxergar realmente a glória de Deus no pai? E a nossa família? Como está a sua família hoje? Será que no seu lar, em casa,
a sua família tem cumprido esse propósito de refletir a glória de Deus? Você, como alguém solteiro, já parou para se perguntar se você tem expressado isso nesse seu tempo de esperar e dizer, não, agora não, eu quero refletir a glória de Deus? Será se você em seus relacionamentos como solteiro tem refletido a glória de Deus? Nossa vida, nossos relacionamentos, nosso namoro, a família, os filhos, cada um desses que eu citei, eles são como espelhos. Você é um espelho que reflete glória de Deus, reflete a imagem do seu Criador. Mas, de fato, a pergunta mais importante aqui, eu acredito, é, irmão, o que significa imagem de Deus? O que significa ser a semelhança de Deus? Vamos ver, então, rapidamente, alguns conceitos sobre isso. O que é ser a imagem e a semelhança? Esse termo imagem, ele vai aparecer 16 vezes no Antigo Testamento. São poucas. Quando você vê o tamanho do Antigo Testamento, que é bem grande, esse termo aparece mais ou menos 16 vezes. O que significa? A maioria dos estudiosos, eles olham para esse termo imagem, eles entendem que significa representação. Ser a imagem de Deus significa representação. O homem, o fato do homem ser a imagem de Deus, significa que ele é o quê? O representante visível do Deus invisível. Deus criou o homem para ser o representante dele na terra, ou podemos dizer o representante autorizado que iria governar a terra, refletindo a imagem de Deus. Outro significado para imagem tem a ver com governo. Deus criou o homem como se fosse uma espécie de rei. Adão, quando foi criado, ele era para ser um rei. Eu até brinquei com as crianças, quando nós estávamos aqui no projeto ensinando sobre Gênesis. Você vê que Adão, ele parece ser uma espécie de jardineiro rei. Imagina um rei, mas com enxada na mão. Era mais ou menos isso. Ele era um rei, mas ele tinha o trabalho de cultivar toda a terra, mas também de ter domínio sobre ela. Então ele era um representante, tinha um domínio sobre a terra como um rei. Ele deveria fazer isso, governar e ser um representante autorizado de Deus ali na nova criação. E o ser humano, ele é um representante e não uma representação. Quando a gente pensa sobre isso, é por isso que a idolatria em todo o Antigo Testamento é algo abominável aos olhos de Deus, é algo proibido para Deus, porque a idolatria ela tem um papel de representar uma imagem, sendo que o homem já é a representação da imagem de Deus. Aliás, ele não é a representação, ele é o representante. Por isso que a idolatria é abominável, porque é uma representação grotesca e distorcida do que Deus é. A idolatria é uma imagem, aliás, é uma representação grotesca e distorcida daquilo que Deus é, porque a imagem de Deus já está refletida no ser humano. E o termo semelhança? Nós vemos os dois, tem imagem, e o segundo termo é semelhança. O que significa isso? O que é interessante, pesquisei um pouco sobre isso, há muito debate sobre como relacionar esses dois termos, imagem e semelhança. Eu não ia trazer aqui porque seria necessário horas e horas sobre isso. Mas uma maneira simples de entender imagem e semelhança e o seu relacionamento um com o outro é a seguinte. A ideia de semelhança, talvez aqui seja apenas uma palavra que reforce o que foi dito lá em cima. Então, o homem foi criado à sua imagem. Aí, lá embaixo fala a sua semelhança. Talvez o termo semelhança reforça a parte lá de cima que fala sobre imagem. Portanto, o homem, ele não é somente uma representação de Deus ou do ser divino, mas ele é a mais perfeita e exata expressão do ser de Deus na terra. Vou repetir, o homem, ele é a melhor e mais exata representação de Deus na terra. O homem é a mais exata representação de Deus na terra. Pare para pensar a grande responsabilidade que temos por meio desse termo. Você é a expressão da imagem de Deus nessa terra.
Isso, meus irmãos, deveria causar temor em nosso coração. Conforme o Anderson falou, na EBD a gente estudou Provérbios. O livro de Provérbios vai dar diretrizes para que cada dia você possa viver conforme isso, conforme a imagem do seu Criador. O livro de Provérbios vai te dar várias e várias instruções para viver nesse mundo aqui caído e sujo. Você precisa dessas instruções, porque não sabemos como viver após a queda. Mas o homem, sim, é essa expressão exata do ser de Deus. Diante disso, podemos aprender algumas coisas muito importantes para nós, como família, para você pai, para você marido, para você mãe, ou para você simplesmente que pretende casar. Veja só, o homem e a mulher, quando se unem em uma só carne no casamento, eles refletem a glória de Deus. A união no casamento entre homem e mulher, não entre homem e homem, não entre mulher e mulher, mas conforme o plano original, entre homem e mulher. Eles refletem a glória de Deus. Eu acredito que você sabe muito bem que essa afirmação ela está sob ataque. A mídia trabalha para destruir isso. As escolas trabalham para destruir isso. Os movimentos, a rua, tudo enquanto gira em torno para destruir essa afirmação de homem e mulher em um casamento para refletir a imagem de Deus. Tudo gira em torno para destruir essa afirmação bíblica. Como você se sente a respeito disso? O que você tem feito como família para resguardar essa expressão de homem e mulher em um casamento saudável? Observe o que um autor falou, achei bem interessante. Preste atenção no que ele disse sobre o casamento. Satanás e seus seguidores, eles se opõem ativamente ao plano do Criador para o casamento e a família. Eles procuram distorcer a imagem de Deus refletida em casamentos e famílias que honram ao Senhor. O diabo procura sempre atacar esses relacionamentos instituídos por Deus. Os cristãos devem, portanto, estar preparados para combater o bom combate e defender o próprio casamento e a família. Devemos estar preparados para defender essa instituição instituída por Deus, chamado casamento e família. Você está preparado para isso? Está disposto a pagar o preço? Eu tenho certeza, meus irmãos, que talvez não muito tempo, ou talvez leve muito tempo, talvez eu nem alcance isso, talvez todos nós que estamos aqui não vai alcançar esses dias, mas eu acredito que chegará um momento em que nós seremos obrigados a negar isso. Talvez com uma arma apontada na cabeça dizendo, negue isso. Vamos, recuse o seu Deus. Talvez de joelho com uma pistola sobre a testa, seremos obrigados a dizer não para essas verdades. Eu acredito que chegará um momento que no trabalho, por meio de chantagem dos patrões e da empresa, seremos obrigados a negar essas verdades. Você é crente? Talvez seu salário será reduzido. Talvez você não vai aguentar a pressão daquele patrão em cima de você que não crê nessas coisas. Talvez você será obrigado a abandonar muitas coisas a respeito disso. Na escola e na faculdade, você vai ser ridicularizado quando ele souber que você zela pela família e pelo casamento. Será que nós estamos preparados como igreja para defender essas coisas? Você crê firmemente nisso, no casamento e na família? Está pronto para defender essas coisas? Isso exige um grande desafio da nossa parte. Meus irmãos, preste atenção. Muitos acreditam que simplesmente vindo para a igreja, entregar os filhos para ele ir para aquela sala, lá acha que isso é ensiná-los a respeito do evangelho. Eu vou levar meu filho para a igreja, vou empurrar para o professor e ele vai cuidar do meu filho. Como se o papel nosso, se o papel fosse do pastor e das irmãs que ensinam ali, sendo que é o nosso papel como cristão, conduzir nossos filhos no evangelho. As pessoas assistem aquelas novelas, tem cristão assistindo aquilo, onde homens se beijam e isso é normal. E dizem, não tem problema, é uma questão de respeito. Talvez sim, mas não somos obrigados a aceitar essas coisas. Não sei se você pensa assim como eu, se acha que é suficiente vir aqui, entregar o filho ali, isso já é o suficiente. Não é o suficiente. Chegará o dia que nós seremos obrigados a negar essas verdades a respeito de Deus.
com uma arma apontada para nossas cabeças sobre a ameaça de perder emprego e família, de ser mortos e perseguidos, caçados, tirado tudo aquilo que nós temos, os nossos bens serão confiscados e seremos obrigados a negar essa verdade. Talvez chegará esse dia. Você está pronto para dizer não? Eu entendo, meus irmãos, por isso que é importante nós, como igreja, defendermos a integridade, a santidade e a pureza do casamento. Custe o que custar. Não será fácil, mas nós precisamos se posicionar firmes quanto a isso. Cada um de nós somos como espelho. Não podemos permitir que eles venham e quebrem esse espelho. Eu e você somos espelho que reflete a imagem de Deus. Os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, no trabalho, a maneira que nós criamos nossos filhos, os seus sobrinhos, não importa, vocês precisam conduzir eles a isso, a refletir a imagem de Deus. Em segundo lugar, também somos chamados a reproduzir essa imagem. Vamos lá para Gênesis, vamos ler só a parte do capítulo 1, verso 28, somente a parte A. Reproduzir a imagem de Deus. 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Observe que aqui é logo após declarar que eles foram criados à imagem. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Só até aqui. Além de refletir a imagem de Deus, como acabamos de ver, existe um segundo propósito para a humanidade, também para o casamento. É reproduzir essa imagem em novos adoradores. Se você observou, no capítulo 1, verso 28, ele começa com a letra E, uma conjunção aí, não é? E Deus os abençoou. Veja que logo após declarar ser a imagem e a semelhança, há uma continuação e um complemento. E Deus os abençoou, e a ordem é: sejam fecundos, vão, se multipliquem por toda a terra. Aqui, meus irmãos, vemos que por meio da união sexual entre homem e mulher, eles deveriam multiplicar e reproduzir essa imagem de Deus, a fim de que o testemunho de Deus, do reino e sua glória, fosse espalhado por toda a terra. Com isso, a família, ela existe para este propósito: espalhar e reproduzir o reino de Deus até os confins da terra. A glória de Deus deveria ser vista em cada canto do planeta por meio das pessoas que representavam a sua imagem. Olha o peso dessa expressão: reproduzir a imagem de Deus por toda a terra. John Piper é um autor norte-americano bem conhecido. Eu acredito que muitos já viram, existem várias pregações na internet. Em seu livro chamado Casamento Temporário, ele falou sobre isso. Veja só, vou ler aqui para os irmãos. O casamento deve fazer filhos e discípulos de Jesus. Este propósito do casamento não visa apenas acrescentar corpos ao planeta. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na terra. O propósito de Deus ao fazer o casamento é ter filhos para que possam encher a terra com novos adoradores. Olha só, cada filho que eu e você temos, eles são expressões da imagem de Deus na terra. Nós estamos reproduzindo, é um dever nosso reproduzir essa imagem na terra. Cada criança que nasce é um novo adorador, pelo menos devia ser um novo adorador de Jesus. Como nós podemos fazer isso então? Como é que eu posso reproduzir a imagem de Deus na terra? Separei aqui duas maneiras práticas para que você, como mãe, pai, ou talvez se você tem um sobrinho, não importa, mas aquele amigo, vizinho pequeno que você tem contato com ele, você pode conduzi-lo então a ser também uma imagem de Deus na terra. A primeira delas é reproduzir a imagem de Deus por meio do discipulado. Reproduzir a imagem de Deus por meio do discipulado dos nossos filhos. Irmãos, depois da queda, nós conseguimos ver que a imagem de Deus ainda está no homem, porém, esta imagem ela foi manchada ou distorcida.
Agora começa então o resgate de Deus. Se você começa a ler sua Bíblia, você percebe que Deus agora vai trabalhar em prol do homem, porque o homem é incapaz disso, para resgatar a sua própria glória e tirar o homem do fundo do buraco de onde ele está. E esse é um trabalho nosso também como família. Precisamos discipular os nossos filhos, construir neles novos adoradores. E isso é muito difícil. É um trabalho árduo. Tem dia que o menino vai berrar, tem dia que o menino vai chorar, tem dia que eu não quero, não é, Rael? Tem dia que vai espernear para um lado, eu não quero ler, eu estou com fome, e vai ser um momento muito difícil. Isso vai exigir de nós paciência, muita paciência, perseverança e amor. Meus irmãos, preste atenção, você precisa entender isso hoje. Veja o que está em jogo aqui. O seu papel é reproduzir a imagem de Deus. Quando um pai e uma mãe não faz isso, é um adorador a menos na terra. Quando uma mãe deixa de ensinar o evangelho para o filho, quando um pai não ensina o evangelho para o filho, é um adorador a menos na terra. Vocês sabiam que a cultura dos muçulmanos é ter muitos e muitos filhos? Uma máquina de reprodução. Eles querem reproduzir muitos e muitos seguidores de Alá. E nós? Deus me livre, só quero ter um. Já vi pessoas dizer assim, né? Deus me livre, eu só quero ter no máximo 2. Cada vez que o cristão não tem filhos, ou opta por não ter, estou falando aqui de escolha, não estou falando de problemas, porque às vezes não pode. Estou falando aqui de escolhas. Há pessoas que escolhem não ter filhos. Qual é a consequência disso? Ou há pessoas que também não ensinam as crianças sobre o evangelho. Nós estamos falando aqui de um adorador a menos na terra. Uma pessoa a menos que não adora a Deus. Uma alma a mais do inferno, podemos dizer assim. Muita coisa está em jogo. O que você tem feito como família sobre isso? A segunda maneira de reproduzir a imagem de Deus é por meio do discipulado, ou que nós podemos chamar também de por meio das missões. Por meio das missões. Infelizmente, muitos não entregam a vida a Cristo. E é o nosso papel ir atrás desse resgate. Precisamos resgatar esses que não estão adorando a Deus. Cabe a nós, como igreja, fazer missões, estar envolvidos com missões. Precisamos ir atrás de novos adoradores para que possam encher a terra com a glória de Deus. É o que nós fazemos aqui no projeto. Não sei se você sabe, há várias crianças que vêm para cá que não são nossos filhos. Não temos nada a ver com eles, mas nós entendemos isso aqui de Gênesis. Cada criança que entrega a vida a Cristo é o quê? Um adorador a mais na terra. Uma nova pessoa adorando e sendo a imagem de Deus. Deus nos chamou para multiplicar a sua imagem. Seja por meio dos filhos, seja por meio do discipulado de outras crianças. Se envolva nisso, meus irmãos. Quando você vai para aquela sala também, o lado positivo, você está ensinando novos adoradores a ser a imagem de Deus. Você está reproduzindo. Eu sei que isso é desafiador. Além de conduzir as nossas famílias no Evangelho, precisamos ir atrás de outras, mas é isso. Nossa família reproduz o Evangelho, reproduz a glória de Deus, mas também temos que ir atrás de outros para cumprir esse propósito. Essa é a nossa missão. Precisamos ir atrás de outros para reproduzir esta imagem da glória de Deus. Davi Merck, ele é pastor na primeira igreja, era pastor, aliás, titular, agora ele é apenas professor do Palavra da Vida e palestrante. Ele é bem conhecido, tem vários livros sobre família e casamento, muitas boas pregações na internet. Davi Merck, ele escreveu algo sobre isso, e eu gostaria de ler para você a respeito da nossa missão e o nosso dever como família. Diz assim: cumprimos a nossa razão de ser quando reproduzimos o reino de Deus em nossos filhos e ao redor do mundo. Deixa eu ler novamente. Olha só que frase poderosa. Cumprimos a nossa razão de ser quando reproduzimos o reino de Deus em nossos filhos e ao redor do mundo. Toda vez que você fala do evangelho para uma criança, toda vez que você conduz o seu filho, você está cumprindo um significado do que é ser família.
Amém? Pense nisso. Há muita coisa que está em jogo a respeito do casamento e dos filhos. Em terceiro lugar, por último, vamos ver que o terceiro propósito é representar a imagem de Deus. Abra sua Bíblia lá em Salmos 24, deixa aberta lá, Salmo 24, 1. Salmos 24, capítulo 1. Você deixa o dedinho marcado aí e depois a gente volta lá para Gênesis. Então vamos começar lendo Gênesis. Simultaneamente a gente lê o Salmo 24. Então vou deixar marcado aqui também na minha Bíblia. Vamos ler Gênesis 1, 28 novamente. E diz assim, a outra parte: tenho domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vá para o Salmo 24, que você deixou marcado aí. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Volte lá para Gênesis. Deus, ele é o Criador, e como Criador, ele tem o direito de dar autoridade e liderança a quem ele quer. Então Deus cria o homem, faz o homem e a mulher. E esses agora são como vice-regentes, como governadores nesse bom mundo que Deus criou. Ok? Eles são os representantes oficiais de Deus na terra, para continuar a obra e encher a terra com essa imagem de Deus. E a eles é concedido o domínio e o reino em suas mãos. Como eu falei, Adão e Eva eram uma espécie de rei e rainha, né, que deveriam cultivar e guardar a terra, e eles deveriam representar a imagem de Deus ali na terra. É interessante que os reis e os imperadores do passado, eles faziam justamente isso. As terras que eram conquistadas e dominadas, era deixada uma imagem lá do rei, uma expressão do seu poder e do seu controle. Toda vez que um rei ou um imperador conquistava uma cidade, pelo menos no mundo antigo, no Oriente Próximo, eles deixavam uma imagem, alguma expressão que mostrava o seu domínio ali naquela terra. Quando olhamos para Gênesis 1, 26 e 28, podemos perceber que há essa forte ligação entre a imagem como domínio de Deus. Então Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E essa ideia de imagem tem uma conotação de domínio. Ele deveria dominar sobre toda a terra. Por isso, os homens, os seres humanos, quando foram criados para refletir a Deus, eles refletem o caráter do seu Criador, de vir e dominar sobre toda a terra, representando a sua imagem. À medida que você vai lendo a Bíblia, como eu falei no início, você vê a expressão do Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o homem e a mulher, eles têm esta missão de representar a Deus e o seu domínio sobre toda a terra, espalhar o seu reino sobre a terra. É o que nós vemos em Mateus. Mateus é sobre o reino de Deus, a chegada do Messias e do Rei. O homem e a mulher refletem essa imagem, e como representantes de Deus, eles devem agora juntos dominar toda a terra. Juntos eles deveriam multiplicar e criar filhos que honrassem ao Senhor. Juntos eles deveriam sujeitar a terra, não de forma opressora, como tirano e aquele rei perverso. Adão não era para ser aquele rei perverso, apesar que depois da queda o mal penetrou no seu coração, mas ele deveria reinar com justiça e com bondade. Essa era a tarefa do casal: cuidar da criação, protegê-la, descobri-la, nomeá-la, extrair o máximo do seu potencial conforme Deus ordenou para eles. Já parou para pensar? Como é que seria o mundo se não fosse o pecado? Tem um desenho bem interessante que eu já assisti, onde todas as pessoas acontece um vírus lá, uma espécie de praga, todo mundo fica petrificado. Só depois de um tempo, muitos anos depois, ele desperta disso. Quando ele acorda, tem se passado mais ou menos ali uns 500 anos.
e a terra está completamente transformada, ou seja, a humanidade acabou, ele foi a única pessoa que acordou, e quando ele desperta desse espécie de sono, ele vê lá que o mundo foi renovado, parece ser uma nova criação. É bem interessante, tudo bonito, árvores gigantescas, animais para todos os lados, a raça humana foi acabada. E isso é apenas um pequeno vislumbre do que nós podemos imaginar como seria se a queda não tivesse acontecido. Pensando um pouco sobre nós como família, esse é o nosso propósito: representar, restaurar aquilo que a queda causou, refletindo a imagem de Deus. Essa é a nossa missão, reproduzindo a imagem, representando a imagem de Deus. Pense como é que está o ser humano hoje, pós-queda, com o pecado. Em vez de adorar a Deus, ele adora a si próprio, ele cria uma imagem para si, ou ele faz de si a sua própria imagem. Em vez de trabalhar para que a obra de Deus seja conhecida em toda parte, ele se exalta e exalta outras pessoas. Há esperança para isso? Sim, há esperança para restaurar a imagem de Deus. A nossa esperança, meus irmãos, está em Cristo Jesus. No início eu falei que esse é o fim principal do homem, é a glória de Deus, e a única maneira de resgatar casamentos saudáveis, famílias saudáveis, filhos bem criados, é tendo Deus no centro por meio de Cristo Jesus. Por causa de Cristo e pelo seu Espírito, o relacionamento entre homem e mulher voltará a ter aquele brilho que teve lá no Éden, que hoje já não existe mais. Pense nisso. Somente por meio de Cristo, o homem e a mulher voltará a ter aquele brilho que teve antes da queda. Devemos entender isso, meus irmãos. O casamento foi criado para refletir o amor de Deus. É por isso que o Evangelho vai nos ajudar a entender o propósito do casamento. E o casamento nos ajuda a entender o propósito do Evangelho. Só o Evangelho, só vai funcionar se ele for baseado no Evangelho, neste amor de Deus. Meus irmãos, precisamos voltar para essas bases. É hora de abandonar esses conceitos, essas filosofias. 5 atitudes para você ter um casamento saudável. 5 passos para conseguir um namorado. E assim por diante. Precisamos abandonar essas coisas e voltar para o plano original de Deus. É hora de ver aquilo que a Bíblia diz sobre família, sobre casamento e sobre criação de filhos. Somente em Cristo os corações dos pais podem ser reconciliados novamente. Somente em Cristo aqueles que um dia foram rebeldes são restaurados de novo. É somente em Cristo, meus irmãos. Há uma única esperança para restaurar o que foi perdido. Só há uma esperança para restabelecer o que caiu. Só há uma esperança para os filhos ser conduzidos novamente como novos adoradores. E isso é no Evangelho. Meus irmãos, não tem outra maneira de ter um casamento próspero se não for em Cristo Jesus e Deus no centro. A nossa única esperança é renascermos à imagem de Cristo, o único homem que cumpriu todo o papel. Essa é a nossa esperança, Deus no centro, e só é possível por meio de Cristo Jesus. Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus em nossos filhos, em missões, recrutando novos adoradores ao redor do mundo, representar o reino de Deus no nosso trabalho, feito por Ele. Você tem cumprido esses papéis? O que você tem feito para propagar o reino de Deus por meio da sua família? Como está a sua família? E você que é pai? Tem sido um bom mordomo de seus filhos? E você que é mãe? Tem conduzido seus filhos para ser a imagem de Deus? E você que pretende casar, tem se preparado para que possa refletir a imagem de Deus no seu casamento? Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Precisamos de graça para isso. Nós iremos cantar um cântico agora, e eu acredito que depois de pensar sobre essas coisas, talvez essa música vai ter um significado completamente diferente.
Não sei se você já teve essa experiência. Algumas músicas, dependendo do momento da nossa vida, ela parece ser diferente. Quando a gente ouve outra vez, já não é mais a mesma coisa. Eu espero que após ouvir essas palavras sobre representar a imagem, refletir a imagem, reproduzir a imagem, você cante agora de uma nova maneira, realmente como uma adoração a Deus. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar sobre tudo aquilo que nós ouvimos essa noite. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Do início. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada? Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume
Quero te convidar a orar sobre isso. Em Cristo Jesus, todas as coisas são novas, e em Cristo Jesus, e só em Cristo, a esperança para os nossos lares, só em Cristo a esperança para restituir o plano ali antes da queda, restituir a família antes da queda. Talvez, meus irmãos, muitos de nós aqui tenham tirado Deus do centro de casa. Não tem mais Deus no centro do lar, na vida, no namoro e do trabalho. Eu sei que isso é desafiador, mas abra mão de muitas coisas para a glória de Deus. Busque refletir a imagem, busque representar a imagem, busque reproduzir a imagem de Deus no lar, em casa, nos filhos, no trabalho, em todas as áreas de sua vida. Vamos orar. Pai, reconhecemos, Deus, que após a queda o mundo tem caminhado de mal a pior, e a situação, Pai, da família brasileira em especial está decaindo, Senhor. Os valores estão perdidos, já não há moral, as escolas têm empurrado aquilo que o Estado tem dado para elas em nossos filhos. Ó Deus, a política trabalha para isso, as emissoras e os canais de televisão querem empurrar isso a todo custo, Senhor. Meu Pai, nos ajude a se posicionar e dizer não a essas coisas. Nos ajude a entender, Pai, a nossa missão como família para reproduzir a Tua imagem em toda a terra, refletindo, representando aonde quer que nós estejamos, Deus, a Tua imagem gloriosa, Senhor. Ó Deus, talvez nós tenhamos falhado, Senhor, em fazer isso em muitas áreas. Nós estamos aqui para confessar e pedir perdão como pai, pedir perdão como mãe, ó Senhor, como namorado, namorada. Falhamos em muitas dessas coisas, talvez até mesmo sujando ainda mais a Tua imagem em nós. Queremos pedir perdão por isso, Senhor. Nos ajude a reproduzir essa gloriosa imagem do Senhor. Ó Deus, restaura e salva as nossas famílias. Ainda há esperança, Senhor, de um novo céu e uma nova terra, completamente restaurados, cheios de adoradores. Mas enquanto esse glorioso momento não vem, Senhor, com a Tua volta, nós queremos cumprir o nosso papel e a nossa missão, como homem e como mulher nesta terra, refletindo, representando e reproduzindo a Tua imagem. Nos dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Te desejo uma ótima semana em Cristo Jesus.